Nós estamos falando de um profeta Jonas. A maioria de vocês conhece mais ou menos a história de Jonas. Jonas, ele foi convocado para pregar a palavra e a mensagem de arrependimento aos ninivitas. E aí nos faz pensar, se nós olhamos para o Novo Testamento vai dizer: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isto faz parte do Sermão do Monte, aquelas orientações que o Senhor Jesus Cristo está trazendo a cada um de nós. Antes de condenarmos Jonas, porque Jonas, na verdade, ele esperava uma outra coisa de Deus. Jonas, quando foi chamado para ir até a cidade de Nínive, ele foi incomodado pela palavra. Ele se sentiu assim, não se sentiu à vontade. Veio a palavra do Senhor então a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou, não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas na verdade, por que é que isto incomodava? O que é que estava acontecendo que estava incomodando Jonas nesse chamado do Senhor? Por quê? A palavra do Senhor era bem clara e objetiva. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ora, a palavra que veio da parte do Senhor incomodava aqueles que a recebiam. E todas as vezes nós encontramos uma quantidade muito grande de exemplos bíblicos de que quando Deus chama, a pessoa não se sente à vontade. Algumas vezes até as pessoas achavam que a palavra parecia ser caluniosa ou escandalosa, ridícula. Veja um exemplo de Moisés. Moisés estava tranquilamente apacentando lá as suas ovelhas. De repente, a sarça começa a pegar fogo, mas ela não se queima. E lá no meio ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde estás pisando é solo santo. Ou seja, eu quero que você adentre dentro da minha perspectiva. Para isso você precisa estar em contato direto comigo. Os seus argumentos junto ao Senhor foram interessantes. O primeiro deles foi: Deus, olha, eu acho que o Senhor não está entendendo bem. O Senhor está dizendo que o Senhor está me chamando para livrar o povo do Egito. Mas o Senhor está esquecendo só de um pequeno detalhe. Eu fui condenado à morte lá no Egito. Lembra-se que eu matei o egípcio? E que o faraó determinou que eu fosse morto por causa disto? Se eu volto para lá, o que vai acontecer? Eu vou me entregar à morte? Esse argumento não adiantou nada. Daí ele falou:
Deus, não se esqueça que eu sou gago. Quando vou falar a palavra, eles não vão acreditar. Eles vão rir de mim. Deus falou, olha, se esse é o seu problema, eu não vejo problema nenhum, sabe por quê? Porque você vai conversar com o seu irmão Arão e o seu irmão vai falar. Se você acha que a sua gagueira pode trazer problemas, Arão vai falar, Arão vai dizer as coisas. Eu falo com você, você transmite a Arão e Arão diz. Terceiro argumento é Deus. O senhor está brincando, né? Tirar toda aquela quantidade de gente do Egito, fazer caminhar por todo o deserto até Canaã. E eu acho que na mente de Moisés naquele momento estava assim, como é que nós vamos beber, como é que nós vamos andar, como é que nós vamos comer, como é que essas coisas vão acontecer? Moisés sabia dos empecilhos geográficos, sabia que tinha um grande mar entre eles, sabia que tinha grandes dificuldades, existiam povos naquelas regiões que não deixariam passar assim, sem mais nem menos. Argumentos mais do que justos. Mas Deus vira para Moisés e fala assim, vai lá e tira o meu povo, tá? Isso me faz lembrar também de Sara. Quando Sara recebeu a notícia de que, lá nos seus 60 e tantos anos de idade, ela teria um filho. Mulheres que aqui estão, o que você faria numa hora dessa? O mesmo que Sara fez. Uma risadinha. Eu acho que ele não tem a minha certidão de nascimento em mãos. Onde já se viu uma mulher com mais de 60 anos ainda ter filho? Mas me faz lembrar também o profeta Jeremias. Em primeiro lugar, ele ficou surpreso ao ser chamado para o ministério profético. Mas num segundo momento, ele tomado por aquela angústia de ver a situação em que o povo de Israel havia se metido, ele passou a ser conhecido como o profeta chorão. Ele chorava diante de Deus por causa da situação do povo. Mas também me faz lembrar o jovem rico. O jovem rico, quando ele chegou para Jesus Cristo e disse assim, Jesus, o negócio é o seguinte, o que eu tenho que fazer para caminhar contigo? Jesus foi direto e reto. Vende tudo que tens, vem e segue-me. Jesus precisava que ele vendesse tudo que ele tinha? Não. Mas Jesus percebia que o seu coração estava naquilo. E quando Jesus o convida, o jovem diz o texto que ele se entristece, bate o calcanhar, dá meia volta e vai embora. Por que nós somos incomodados? Primeiro, gostaria de pensar que nós somos incomodados porque é uma palavra indesejada. A palavra vinda da parte de Deus, ela incomodava aqueles que a recebiam, por vezes até lhes parecia que não tinha sentido. Se esta palavra era indesejada, não concordar com ela também nos afeta. Afetou o próprio Jonas. Afetou o próprio Jonas porque ele, como profeta, lá no capítulo 1 diz o seguinte, quando Deus o convoca para
o trabalho para profetizar a Nínive, ele fala assim: Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que o Senhor é misericordioso, e esse negócio de ir lá profetizar contra Nínive, eu estou levemente desconfiado de que o Senhor vai usar dessa misericórdia. E a minha palavra profética, eu vou dizer que 40 dias e a cidade será destruída, isso aí não vai virar nada. Porque o Senhor é grande em misericórdia. Porque o Senhor é grande em amor. Afetou a Jonas por quê? Porque ele não queria aceitar aquele tipo de trabalho que naquele momento estava sendo colocado para ele. Mas Jonas, ele desce ao navio, e embora a tempestade fosse muito grande, lá estava Jonas dormindo. Nos afeta tanto que quando a gente quer fugir da presença de Deus, a gente acha que estou dormindo, sossegado, belo e formoso, deixa a tempestade lá do lado de fora, não tem nada a ver comigo. Mas afetou também a tripulação do navio, porque com aquela grande tempestade eles começaram a clamar aos seus deuses, e cada vez, quanto mais eles clamavam, mais o mar se tornava tempestuoso. Até que eles descobriram Jonas dormindo e falaram: vem cá, só você que está dormindo nessa dificuldade toda. Clama ao seu Deus. Quem é você? Jonas responde: eu sou profeta do Deus Altíssimo, aquele que criou todas as... Pô, mas se você é profeta desse Deus, por que você está aí dormindo? Clama a Ele por misericórdia, para que nós não sejamos tragados pelas águas do mar. Jonas desobedece a Deus e vai parar no porão do navio, e com a tormenta, Jonas então pede a eles para que eles o lancem ao mar. E antes disto, eles dizem assim: ó, só espero que a gente jogar esse homem no mar não venha a desgraça sobre nós. É ele quem está dizendo para a gente jogá-lo ao mar. Por mais profundo que a gente vá, e quando Deus nos chama, se não concordamos com o chamado, isso diretamente nos afeta. Sabe por quê também? Porque nós perguntamos: e se der certo? E se a coisa acontecer do jeito que Deus está querendo? Sabe, muitas vezes não queremos que Deus faça do jeito que Ele quer fazer. Não queremos que determinadas pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus, porque achamos que elas não merecem. Daí a importância para nós do nosso mas. Mas, veja o texto. Isso desagradou extremamente a Jonas, ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que isto ia acontecer. O mas denota condicionamento dos nossos próprios desejos e percepções. É quando a alma, nossos sentimentos prevalecem em detrimento da vontade de Deus ou daquilo que Deus deseja que façamos. Eu olho para as pessoas e, ao olhar pelas pessoas, ou até conviver com as pessoas, eu as conheço
O meu mas diz, mas essa pessoa não tem que receber a misericórdia de Deus. Ora, conhecedor que era sobre a vontade de Deus, que ela é inaceitável, ela é inadmissível. Sabe, Jonas não deixava de ter razão, num certo sentido, com relação à sua palavra profética. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade. Os ninivitas eram um povo organizado de forma para a luta, para a conquista. E eles, quando eles conquistavam, eles faziam algumas coisas assim muito interessantes. Eles decepavam as mãos e os pés dos povos que eles conquistavam para que eles não tivessem mais condições de lutar, não pudessem mais continuar sendo ameaça para eles. Os ninivitas gostavam de cortar o nariz e as orelhas das pessoas. Já imaginou a pessoa sem nariz e sem orelha? Sem mãos e sem os pés? Mas os ninivitas também gostavam de outra coisa, de escalpelar os seus inimigos. Sabe o que é escalpelar, né? Tirar a pele. A pele era como se fosse um troféu. E isso eles não faziam somente com as pessoas mortas, eles faziam isso com as pessoas ainda vivas. Mas uma das coisas que mais chamava a atenção é que os ninivitas gostavam de fazer pirâmide de cabeça das pessoas. Eles decepavam as pessoas, diz a história diz que eles serravam as pessoas ao meio. Eles cortavam as cabeças, e com as cabeças eles iam fazendo uma pirâmide. Eu ir lá pregar para esses aí, ainda mais eu, Jonas, sendo judeu, e dizendo para eles que eles vão receber a punição de Deus? A imposição do nosso querer acima da vontade de Deus é admissível porque alimenta a rebeldia que todos nós herdamos de Adão. Somos rebeldes. Se temos um sério compromisso com Deus, não podemos fugir de lhe fazer a vontade. E algumas vezes até pensamos o seguinte: uma coisinha aqui, outra coisinha ali, não faz muita diferença. Deus, afinal de contas, não vai levar isto em consideração. Leva. Por outro lado, a obediência a Deus é de suma importância. Por quê? Porque quando Deus determina alguma coisa, Ele não fala simplesmente porque Ele está sozinho lá, Ele não tem o que dizer, e Ele fica falando algumas coisas para nós. Ele de repente tem lá um xereco-treco na cabeça dele, e ele fala assim: agora eu quero isso do povo, agora eu quero aquilo do povo. Não, Deus é muito diretivo. Por exemplo, quando ele chega a Saul e diz assim: Saul, você não deve de forma alguma poupar a Agag, os seus bois, tudo aquilo que eles têm. Mas o povo fez o contrário disso, porque achou que não teria nada demais. Afinal de contas, né? O que um jumento, o que um boi pode representar nisto, daquilo? Afinal de contas, nós também temos gente lá para poder alimentar. E Deus havia dito: eu não quero nada, não deixe nada desse povo. Mas também, Deus deu a ordem em 1 dos Reis 11:1, dizendo assim: não se casem vocês, israelitas, com as mulheres estrangeiras. Mas o povo fez o contrário. Não se casem com aquele que não é povo de Deus, com aquela que não é povo de Deus. A ordem expressa para que as viúvas,
os órfãos, os estrangeiros e os pobres não fossem oprimidos em Israel. Mas, segundo Zacarias 7,11, eles deram as costas a essa orientação de Deus. Estou nem aí. Não me importo com isto, mas isto é inadmissível. Esta obediência é de suma importância do que tudo o que nós... Porque a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que tudo o que nós podemos pensar. Mesmo aqueles ninivitas, mesmo aquele povo cruel, mesmo aquele que aos nossos olhos não deveriam, nós entendemos assim, eles não devem receber a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que nós podemos pensar. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, só para vocês terem uma ideia. Nínive, nesse então, tinha 600.000 habitantes. Peguem a cidade de Ribeirão Preto, tirem todas as pessoas dos prédios e espalhem. Esse era o tamanho de Nínive. E ele cruzava de norte a sul, de leste a oeste, de noroeste a sudeste e por aí afora para proclamar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Aqui me chama a atenção um negócio fantástico. Jonas não chegou para um grupinho e disse assim: olha, vamos lá, vamos sentar. Primeiro argumento, porque você precisa crer em Deus. Blá, 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 blá. Segundo argumento, blá, 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 blá. Terceiro argumento, blá, 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 blá. Ele simplesmente disse: Deus vai castigar a cidade se ela não se arrepender. Ponto! Sabe por que me chama a atenção? Porque muitas vezes nós achamos que é a nossa capacidade de argumentação. Isso me faz pensar a minha própria vida. Durante muito tempo eu pensava assim: eu não tenho conhecimento bíblico suficiente ainda, eu não fiz curso teológico, eu não tenho tempo de vida cristã, eu não. Mas Deus diz assim: do jeito que você está, no momento em que você está, se você acabou de receber ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, conte isto para as outras pessoas, basta, deixa o Espírito agora trabalhar. É Ele quem vai mexer, não é a sua capacidade de argumentação. Aliás, Atos conta um negócio interessante. Paulo, lá no Areópago, ele fez um discurso perfeito e só deu dor de cabeça. Pouquíssimas pessoas aceitaram o discurso dele. Não é o discurso. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Ou seja, isto era o sinal do arrependimento. E viu Deus as obras deles, viu Deus o arrependimento presente neles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus também se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Isso é um negócio interessante, por quê? Porque na verdade, Deus tem um objetivo de amor e de misericórdia, que o desejo dele nada mais é do que abençoar o homem, que mesmo nas piores circunstâncias, decide dar meia volta e buscar o caminho do arrependimento. Jeremias 18:8 disse: a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.
O objetivo final de Deus é a restauração e nunca o castigo e a destruição. Esse é um negócio fantástico de Deus. Deus não está interessado no castigo e na destruição, mas Deus está interessado em derramar o seu amor e a sua misericórdia. Deus não se alegra com o castigo e a destruição. É possível imaginar que Jonas tenha cumprido a missão mais por medo do que pela compaixão pelos ninivitas. E apesar de tudo, sua mensagem foi ouvida e o povo se arrependeu. Jonas não gostou do resultado porque desejava tão somente o juízo de Deus. Esse povinho, Deus tem que castigar. Esse povinho que é cruel, Deus tem que pegar cada um e fazer com cada um o que eles estão fazendo com os outros. Não é esse o negócio, o nosso sentimento de vingança? A gente não ficaria contente com um negócio desse se Deus começasse a fazer as pessoas apodrecerem na nossa frente? Se autos serem consumidas na nossa frente, e a gente na frente ia ficar meio chato, mas aqui atrás a gente faria assim: bem feito, bem feito, bem feito. Não é esse o Deus que a palavra anuncia. O resultado, na verdade, não é nosso. Não somos nós que temos a obrigação de convencer alguém dessas misericórdias de Deus. O que nós temos que ser é misericordiosos. Quando somos misericordiosos, a misericórdia de Deus flui por nosso intermédio e alcança a pessoa. E para isso eu não preciso de curso, não preciso de preparação, eu preciso, sabe do quê? Disposição, disponibilidade. Na verdade, me parece que também nas coisas de Deus, nós misturamos um pouco com aquilo da nossa vida profissional. Quando nós temos sucesso, o sucesso parece ser nosso. Eu estou conseguindo, os resultados vêm vindo, eu estou, eu estou conseguindo, e principalmente está dando resultados, e hoje em dia na nossa linha de raciocínio são resultados financeiros. Estou melhorando de vida. Mas o resultado não é nosso. Sabe quem compreendia muito bem isso? João Batista. Nós acabamos de cantar aqui agora há pouco. João Batista compreendia muito bem que o sucesso, o resultado do seu trabalho não era dele, pois convinha que ele diminuísse e que Cristo aparecesse. Convém que no exercício e na demonstração dessa misericórdia, convém que a gente seja somente o instrumento e que Cristo apareça. Que o seu espírito seja perceptível. E não a minha pessoa, não a minha capacidade de mensagem. Por isso é que nunca desista. Nós estamos num período de casa de paz. Não desista da vontade de Deus. Ele quer que todos se arrependam e se voltem para Ele. Deus não somente não destruiu os ninivitas, como também suportou aquela conversa insensata de Jonas, dizendo: eu estou querendo morrer, porque eu proclamei a morte aos ninivitas, e o Senhor, por causa da sua misericórdia, não vai matá-los. Que conversa mais besta é essa? Nunca desistir, porque algumas vezes nós pensamos assim: para que eu possa perceber que Deus está agindo,
o resultado tem que ser do jeitinho que eu imagino. Que grande, justo, bondoso, paciente e sábio é esse Deus que nós temos. Ele é digno de todo o nosso louvor, porque não nos tem tratado de acordo com a nossa precipitação e insensatez. A exemplo de Jonas, mas em conformidade com sua grande longanimidade e misericórdia. Somos chamados para ser misericordiosos. Essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Vamos nos colocar de pé. E eu gostaria de fazer a pergunta. Afinal de contas, quem é o seu Nínive? Aceite o desafio de identificar quem são os ninivitas que você tem identificado como ninivitas. Os ninivitas hoje podem ser a sua esposa, o seu esposo. Deus, deixa eu explicar um negócio para o senhor. O senhor não sabe a mulher que eu tenho. Se o senhor conhecesse a mulher que eu tenho, o senhor ia saber que ela não merece a tua misericórdia, mas ela tem que receber o teu castigo. Não! Deus, o senhor não sabe o marido que eu tenho. Eita, homenzinho brabo esse. Deus, eu prefiro que o senhor leve o meu filho, porque o meu filho está me dando muito problema. Muita dor de cabeça. Que o castigo para o meu filho seja a sua morte. Mas ele não merece um novo momento, um novo tempo. Deus, o senhor não conhece os meus pais. Deus, vamos conversar sério? O senhor não conhece a minha sogra. Conhece o meu sogro. Se o senhor conhecesse, o senhor ia concordar comigo. Não merece ela que o senhor use de misericórdia com ela. Mas Deus está dizendo, são essas pessoas também sobre as quais, nas quais eu desejo derramar o meu amor e a minha misericórdia. Os ninivitas de hoje podem ser os nossos vizinhos, podem ser os nossos colegas de trabalho. Os ninivitas hoje podem ser os traficantes. E aqui uma palavra muito significativa. O que os traficantes fazem são coisas execráveis, mas Deus ama a pessoa do traficante, por isso ele precisa ouvir da grande salvação em Cristo Jesus, apesar de tudo aquilo que ele já fez, apesar de tudo aquilo que ele já aprontou e está aprontando. Os encarcerados, condenados por crimes infamantes, aqueles que estão encarcerados por causa de corrupção, o que eles fizeram é inominável. Mas Deus ama essas pessoas também. Se eles são parecidos com os ninivitas, porque eles não têm coração, eles não têm sentimento para com as outras pessoas, Deus está olhando para eles com amor. Nós temos uma mensagem para todas essas pessoas. A mensagem é simples e objetiva. Não precisa de diploma nenhum para transmitir. O Senhor Jesus Cristo quer ser o Salvador da sua vida. Só isso. Não
precisa, olha, ele precisa ser por causa disso, por causa daquilo, olha, você é uma pessoa assim, porque... Não, somente Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A mesma misericórdia que Deus usou para com os ninivitas, Ele está tendo hoje para com as pessoas nesses dias maus em que vivemos. A Casa de Paz é um local, eu andei acompanhando algumas pessoas postarem algumas coisas dizendo assim, que maravilha, como Deus esteve presente naquele momento da realização da Casa de Paz. Como nós estamos vendo que Deus está agindo e alcançando com o seu amor e a sua misericórdia aquelas pessoas, algumas delas que do nosso olhar, do nosso ponto de vista, nem mereceriam isso. Mas não é por merecer, porque a graça é imerecida. O amor de Deus não depende de merecermos, Ele nos dá de graça. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quais são os ninivitas que você está colocando diante de Deus, dizendo: Deus, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou falar não, porque esse aí é típico ninivita, eu não gosto dele, eu não aceito. Aliás, uma vez eu ouvi uma expressão que me deixou estarrecido. Uma pessoa virou assim e disse: se o meu esposo for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Que coração duro. Se o meu esposo for para o céu, eu quero estar lá para recebê-lo. Muitas vezes nós achamos que o resultado depende de nós e não depende. É preciso compreender que há o Espírito trabalhando por detrás. Nós vamos cantar novamente aquilo que fala diretamente a essa circunstância nossa. Eu sou somente alguém chamado por Deus para falar do seu amor e da sua misericórdia. Expresse diante de Deus essa vontade.
na sua vida. Você diminua, você perceba que você é muito importante como instrumento da vontade dEle, obedecendo a sua palavra, simplesmente dizendo: Deus, eu quero ser a mensagem viva, eu quero ser a mensagem da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus. Ó Senhor, não permita, quem sabe você, nesse caminhar, de vez em quando você andou meio querendo desistir. Olha, não está dando certo, o que eu estou fazendo não está dando resultado. Amado, o resultado não é seu, o resultado por seu intermédio, Deus é que vai produzir, Deus é que vai trazer. Ah, Deus, eu não sei falar, fale do jeito que você sabe, deixa o Espírito agir. Deus, eu preciso de um pouco mais de preparo. Não, faça do jeito que você está. O Espírito quer usar você, porque você vai desaparecer e a glória dele vai aparecer. É isso que ele quer na sua vida. Se você porventura já andou aí querendo desistir, nós queremos nesse momento orar pela sua vida. Queremos pedir a Deus que fortaleça o seu coração, fortaleça a sua vida, fortaleça a sua disposição. Se você que está responsável pela casa de paz, parece que a coisa não está dando resultado, não importa, continue, porque a mensagem de Deus, ela continua. Deus é misericordioso, Deus quer salvar as pessoas. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Curve a sua cabeça. Nesse momento, identifique prováveis ninivitas que você tem. Você fala: Deus, ó, eu até aqui tenho pensado que tal e tal pessoa, elas devem ficar fora dessa misericórdia. Mas Deus, nesse momento, eu quero voltar atrás e dizer: Deus, é com essas pessoas também que eu te peço que tu derrames a tua misericórdia, a tua graça. Ó Deus, este é o momento de salvação, de alcance da tua salvação em Cristo Jesus. Esse é o momento, Senhor, do despertar da tua igreja para essa grande tarefa, porque os campos estão brancos para a ceifa. Ó Senhor, tu tens a mensagem verdadeira que nós queremos proclamar. E ó Deus, não permita que o inimigo coloque na nossa cabeça que isso não vai dar certo, isso não vai dar resultado. Ó Deus, tira completamente isso de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está eliminado da nossa vida, porque tu és o Deus da vitória, tu és o Deus da libertação, tu és o Deus que trazes plena e completa salvação. E é esse Deus que anunciamos em Cristo Jesus, para que pela cruz sejamos atraídos, pelo sangue de teu Filho derramado, sejamos salvos, essa cidade possa ser salva, o mundo inteiro possa ser alcançado por essa mensagem. E as tuas misericórdias são infinitas. Te louvamos, ó Deus, te pedimos que tu fortaleças a vida de todos, e no caminhar, que percebam que é preciso que Ele cresça e eu diminua.